Muito bem, seguinte, estamos então falando agora sobre a situação da linha verde. Ministério Público Federal abriu investigação para apurar então a licitação referente aí ao lote de obras, que é aquela novela, né, Rivaroli? Todo mundo que circula pela região do Atuba sabe exatamente o que acontece por lá. E aí a gente teve a expectativa de que houvesse uma retomada de obras neste momento com 18 meses para a finalização, mas o Ministério Público Federal acaba de entrar na jogada. Então, assim, o que acontece agora? Apuração aberta pelo Ministério Público, recebeu lá, né, uma informação há pouco mais de um mês, inclusive um pedido de apuração, só que como é uma obra feita com recursos federais, que tem dinheiro justamente do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, o caso foi destinado ao Ministério Público Federal no Paraná. As investigações estão em fase inicial e a cargo do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção. Então, os trabalhos no último trecho da linha verde foram retomados há uma semana. A gente viu, a prefeitura anunciou com pompa e circunstância, o prefeito falou que agora vai, se Deus quiser, se a chuva não atrapalhar, agora a linha hoje verde não. vai. Hoje não, hoje sim. Aí vem o MPF e fala, hoje não. Hoje não. Então, aí é o seguinte, era isso, tava fogos, a linha verde vai retomar, epa, agora entrou o Ministério Público Federal na jogada. A gente lembra, e você já sabe, né, 15 anos aí de trabalho, o Riva fala em 17, você considera até o período pré, né? Os projetos. Então são 15 anos de trabalho aí sem finalização, que compreende lá a região do Atuba, 2 quilômetros para terminar Estanaba, e a coisa não anda. E aí houve uma terceira licitação, né? A última tinha sido cancelada porque o consórcio, que se chamava Estação Solar e tinha na sua composição a construtora Triunfo e a TCE Engenharia, entregou 20% e depois falou, não aguento mais, não consigo fazer. E aí o contrato foi suspenso com a prefeitura, só que a empresa TCE que fazia parte, ela pulou fora antes, ela deixou a composição desse grupo antes do rompimento do contrato. Por isso ela pôde concorrer de novo numa nova integração. E aí agora esse é o questionamento que exatamente o Ministério Público Federal pretende verificar, né? O novo contrato para as obras custa aí 124 milhões de reais, praticamente 125 milhões, tem uns quebrados ali pra gente arredondar, né? O dobro do que era previsto na primeira licitação em 2019. E aí a Jovem Pan News Curitiba fez o quê? Procurou a Prefis para saber, e aí? Vão se manifestar sobre essa abertura de investigação do Ministério Público? Isso pode ter algum desdobramento, um atraso nesse cronograma? Todo mundo sabe que é um desejo do Rafael Greca e até, obviamente, concluir e ser ele o prefeito que entregou isso, que claro que vai dar uma bela propaganda eleitoral e um exemplo de um bom feito de um gestor administrativo. Finalmente, quem não gostaria de ser o prefeito que terminou a linha verde? Qualquer político. Já passaram meia dúzia, né, na nossa conta. Qualquer um gostaria de ter isso na sua conta. Mas agora a gente vai ter que ver o que acontece com essa investigação. A investigação vai para a obra? Vai continuar enquanto a obra continua? É uma incógnita que segue pela frente, Rivaroli. O que a gente espera é que o MPF não pare a obra. Que faça a investigação, que se apure, que veja se é uma denúncia que tem fundamento, se tiver, que as pessoas sejam responsabilizadas, mas a obra não pode parar mais. Porque o custo dela só tem aumentado. O custo inicial, Rafa, era de no máximo 70 milhões de reais, dinheiro que estava em caixa. Todo mundo se lembra disso, né? Não, o dinheiro está guardado, está em caixa, para a gente resolver esse problema. Se há algum tipo de denúncia, é isso que nós temos que aprender no Brasil. A obra não precisa parar. Apure-se, veja o que está acontecendo, quem são os responsáveis, esses são penalizados, são responsabilizados, pega o dinheiro de volta se for desvio de dinheiro, mas a obra não pode parar, porque o custo de uma obra parada no final, ele vai ser muito maior, absolutamente mais danoso do que você continuar a obra. A gente viu isso na Compeg, no Rio de Janeiro, a gente já viu isso em Angra 1, Angra 2, agora Angra 3, quantas vezes? Complexo petroquímico. A gente viu isso acontecer no Rio São Francisco, na transposição. Em tantas outras obras por aí, gente, nós temos que aprender no Brasil. Vai ter corrupção sempre? Vai ter. Não adianta, é muito dinheiro na frente dessa gente que quer rapinar o nosso dinheiro, desses gatunos do dinheiro público, que querem dilapidar o patrimônio público. Agora, a gente precisa fazer a obra continuar. Porque veja que o prejuízo para a população, quando você tem uma suspeita e a obra para, é pior, porque vai aumentar custo. Então a obra continua, a investigação em paralelo.
E aí depois você responsabiliza, pune e pede ressarcimento de quem tem que ressarcir. Mas as obras não podem parar. No Brasil, Rafa, quando o atual governo assumiu, tanto o federal quanto o estadual, quando os atuais governos assumiram, havia obras paradas. Eles priorizaram por continuar as obras e tá certo. Elefante branco é prejuízo eterno. Vai, conclui, termina. E depois você faz novas obras. No Brasil tinham mais de 6 mil obras paradas. O total chega a 20 mil, mas de obras importantes mais de 6 mil. Tem que fazer essas obras andarem, elas têm que ser entregues, elas têm que ser inauguradas e colocadas à disposição da população. Porque senão o prejuízo é mais do que duplo. Você fica sem a obra, você gastou dinheiro que foi, você teve prejuízo com empregos, você teve uma série de coisas e não teve a entrega, acima de tudo, daquele benefício que a população tanto precisava. Tá na hora da linha verde acabar. Pelo amor de Deus, vem desde Cássio Taniguchi, Rafaela Mourão. Vem desde segundo governo Cássio Taniguchi. Cássio, Beto. Eu gosto sempre de fazer essa conta. Cássio, Beto, Luciano Dutti. Depois de Luciano Dutti você teve o Gustavo Fruit. Depois de Gustavo Fruit, gestão 1 do Rafael Greca. Agora você tem a gestão 2. 7 gestões, Rafa. Alguém tem que inaugurar isso aí, pelo amor de Deus. 7 gestões. Não é razoável. Não é aceitável. E tomara que o MP tenha essa consciência da apuração séria, isenta, correta, cobrando, mas que a obra continue. 10 horas e 38 minutos.